Olá, personas! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sou o professor Silvano Prates. Então vamos à continuação da aula anterior sobre juros compostos com a resolução de exercícios. Vamos ao primeiro exemplo aqui, ao primeiro exercício. Primeira situação problema. Maria aplicou R$ 1.500 a juro composto de 3% ao mês por um ano. Qual é o montante que ela vai receber ao final desse período? Então nós vamos colocar aqui os dados que o exercício fornece. Então primeiro, a Maria aplicou 1.500. Então esse é o capital inicial, representado por C. Então C igual a 1.500. A taxa aqui, ó, de juro composto. Então a taxa 3% ao mês, já está indicando aqui qual a unidade aqui de tempo. E a taxa 3% ao mês. E este 3% ao mês, eu posso escrever 3%, porque para jogar lá na fórmula em unidade é melhor, tá? 3%, ó, toda vez que tiver um seguido de zeros embaixo, eu faço o seguinte. O de cima aqui copiamos, do jeito que está. E eu vejo a quantidade de casas decimais que vai ter pela quantidade de zeros que aparece aqui embaixo. Tá? Isso só vale quando for um aqui, tá bom? Se for outro número já é outra forma. 2 zeros, 2 casas decimais. Está vazio, coloco o zero. E aí vem a vírgula aqui. Então a taxa 0,03. O tempo está dizendo que é 1 ano. Agora tome cuidado, tá, gente? Eu só posso usar a unidade medida na mesma unidade aqui de tempo. Se aqui está dizendo que é ao mês, aqui deve ser também. Ou, se aqui é em ano, aqui deveria ser em ano também. Aqui ficaria mais fácil transformar em meses, porque senão teria que transformar esse 3% aqui em anos, tá? Teria números, um número decimal aqui um pouco menor, com mais casas decimais, que eu quero dizer. Então, igual a 12 meses. Um ano igual a 12 meses. Então, vamos usar o T igual a 12. E ele está pedindo o montante ao final desses 12 meses. Então, vamos lá. A fórmula que nós deduzimos, o montante vai ser igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Lembra que esse 1 aqui, 100%, que é o total, e aqui a taxa, que já tem aqui. Vamos lá então. Substituindo os valores. M igual capital 1.500 vezes 1 mais o I 0,03 mais 0,03 elevado a T, que é 12. Tá aí. Continuando aqui do outro lado. Aqui nós vamos resolver o que está dentro do parênteses. Então M igual a 1.500 vezes 1 mais 0,03 fica 1,03 elevado a 12. Tá legal? Então aqui, ó, para fazer na mão mesmo, na raça, vai ficar trabalhoso. Dá para fazer, mas vai ficar trabalhoso, tá? Então nesse caso aqui, nós vamos usar a calculadora e eu até mostro para vocês como se usa a calculadora nesses casos aqui, tá legal? São duas formas que nós temos. Então a calculadora está aqui. A primeira você vai verificar na sua calculadora, e para isso você vai fazer o cálculo e ver se está certo mesmo, se ela tem um comando lá que quando você aperta a operação e aperta o sinal de igual várias vezes, ela vai calculando conforme o primeiro comando, tá? Nós já vimos uma aula assim, em potenciação, tá, básica, lá atrás. É o seguinte, ó, 1,03 elevado à 12ª. Quer dizer que eu vou multiplicar 1,03 por ele mesmo 12 vezes.
Então, ó, vezes, ao invés de fazer 1,03 de novo, eu já posso apertar o sinal de igual aqui, ó. Tá vendo que esse valor aqui significa que eu multipliquei pela segunda vez 1,03. Então, já foram duas vezes, tá? Então, 1, 2, 3, tá vendo que tá mudando o valor, ó? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Só tem que tomar cuidado na quantidade de sinal de igual que você vai apertar. Lembrando que o primeiro número que você apertou já é uma vez, e o sinal de igual, então, já é a segunda vez e assim por diante, tá legal? Então, esse número aqui, M igual a 1.500 vezes 1,4257608. Agora, se você fizer o procedimento, ó, por exemplo, 1,03 vezes apertar o sinal de igual e não acontecer nada, ou se der erro no visor, é porque não tem esse comando na sua calculadora, tá? Então não tem problema. O que você vai fazer? Com o celular, se é o celular, se for uma calculadora normal, não tem jeito, tá bom? Se for o celular, você vai fazer o seguinte. Você vai virar no sentido paisagem. Não aconteceu nada ainda, não é? Então você vira na vertical assim, ó. Tá? Veja que ele foi para a calculadora científica. E aí a calculadora científica tem, além de ter mais casas, ela tem várias funções aqui, ó, que agilizam um pouquinho o processo do cálculo, tá bom? Então o que você vai fazer, ó? Nós vamos usar essa função aqui, ó, que é x elevado a y. É a base x qualquer elevado a um expoente y qualquer. Tá? Aqui está generalizando. A nossa base x é 1,03. Então eu vou digitar primeiro a base 1,03 e vou apertar a função que eu quero. Ó. Apertei. Tá vendo que ela ficou marcada aqui? Ó? Quer dizer que tá ativa. Agora, em seguida, eu aperto o expoente, que é 12. Ó. Agora vem o y. Primeiro é o x, esse aqui. Apertei a função, ele reconheceu que é o x. Agora é o y, que é 12, o expoente 12. Aperto 12, ó. E igual. Olha lá, ó. Ele já calcula direto, muito mais fácil, tá? Então, e percebe que tem mais números aqui, ó. Tinha parado lá no 8, 9, porque arredondou, ó. Então vou continuar aqui, ó. 8, 6, 8, 4 e assim vai, tá? Por quê? Não precisa me preocupar, porque eu já vou multiplicar direto por 1.500, ó. Esse número aqui, se eu usar esse próprio número, eu tenho uma precisão maior lá na multiplicação, não preciso arredondar. Então, vezes 1.500 igual a esse valor, eu vou ter que, vamos arredondar na segunda casa, decimal, o montante igual R$ 2.138,64. centavos. Tá legal? Vamos ao próximo exercício. Um carro tem desvalorização em média de 10% ao ano. Qual o valor médio ao final de 3 anos de um carro comprado zero a R$ 50.000? Então, ó, montante, eu não sei. Cuidado aqui agora, tá? É desvalorização. Quando é valorização, juros e assim vai, nós somamos os juros. Aqui não, aqui vai perder, vai tirar, tá? Então o montante ao final de 3 anos eu não sei ainda, tá? Cuidado aqui nesses casos. O capital inicial continua aí os 50.000 aí nesse caso. Taxa, a taxa 10% ao ano, 10% ao ano, esse A aqui é ao ano, tá? Que fica escrevendo na forma unitária, 10%, simplifica aqui, vira 1/10, que é 0,1, tá? O tempo, como a taxa está anual, o tempo também está aqui, ó, após 3 anos, o tempo 3. Então agora, olha só como é que fica a fórmula, ó, montante igual capital vezes 1, ao invés de somar, porque vai desvalorizar, nós vamos tirar aqui, ó, vai cair, vai ser 10% a menos. Então, menos o I aqui, elevado ao tempo. Tá vendo a diferença aqui, ó? Tá? Então, o montante vai ser igual ao capital, que é 50.000,
vezes 1 menos 0,1 elevado a 3. E aí fica montante igual 50.000 vezes 0,9 elevado ao cubo. Tá? Montante igual, fazendo essa resolução aqui, ó, 0,9 vezes 0,9 vezes 0,9, 9 vezes 9 dá 81. Duas casas decimais no total, duas casas aqui na resposta. E fazendo 0,81 vezes 9, que vai dar 9 vezes 80, 720. 9 vezes 1, 9, 729. Agora, observe, cuidado agora, tá? Uma casa decimal, duas casas, total 3. Resposta, 3 casas decimais. Então vai ficar 50.000 vezes 0,729. O montante vai ser igual. Aproveitando aqui, vamos fazer uma conta engatada. Ó, vezes 50.000, aproveitando inclusive que tem zeros, vamos jogar os zeros lá para o final, multiplicando aqui. Ó. Esses zeros caem aqui, ó, 4 zeros, e agora multiplico só os 5. 5 vezes 9, 45, sobe 4. 5 vezes 2, 10 e 4, 14, sobe 1. 5 vezes 7, 35 e 1, 36. E cuidado, ó, as casas decimais, ó, 3 casas decimais aqui nenhuma, total 3, ó. Então eu corto 3 zeros, ou ando com a vírgula a mesma coisa. Então o montante é 36.450. Ao final de 3 anos, esse carro valerá 36.450. Veja como desvaloriza. Tá legal? Então vamos a mais um exercício aqui, ó. Por último, mas não menos importante, um exercício de vestibular. Uma quantia inicial de R$1.000 foi investida em uma aplicação financeira que rende 6%, mas como? Compostos anualmente. Então aqui já está dizendo que é juro composto e a taxa é anual. Qual é aproximadamente o tempo necessário para que esta quantia dobre? E aqui você observa que já tem um dado aqui, ó. Use log de 1,06 na base 2. Quando aparece assim é porque vai precisar em algum momento do exercício, tá bom? Aproximadamente 0,084. Então aqui, ó, nós vemos o seguinte, ó, quais são os dados que o exercício fornece? A taxa é igual a 6%, colocando em unidade 0,06. Qual é o montante? Eu sei que o montante tem que ser o quê? O dobro do inicial, ó. Para que essa quantia dobre, qual foi o início? 1.000, então tem que ser o dobro disso, certo? Então, ó, o montante vai ter que ser o dobro da quantia inicial. O montante, então, igual a 2.000. Tá? Então, qual é a fórmula, então, que nós deduzimos? Já que é juro composto, montante vai ser igual ao capital vezes 1 mais I, que é a taxa, elevado ao tempo. Tá? Toma cuidado que aqui é sempre multiplicado. Tá? Então, o montante nós temos, que é o 2.000, vamos substituir aqui, 2.000, igual. Capital inicial também nós temos, que é o 1.000, vezes a taxa nós temos, que é 0,06. Então aqui já posso calcular direto. 1 mais 0,06 é 1,06 elevado a t. Tá? Então, continuando o cálculo aqui, ó, este 1.000 está multiplicando, vai passar dividindo. Então vai ficar 2.000 dividido por 1.000 igual a 1,06t. Dividindo aqui, ó, olha só que bacana, ó. 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo. 2 dividido por 1 igual a 2, igual 1,06 elevado a t. E agora aqui é o seguinte, gente, não tem mais para onde a gente ir, tá?
com as operações que nós já vimos. Vamos ter que usar um outro recurso e uma outra operação, tá? E aqui, ó, já deu uma dica, ó, log de 2, tá? Log na base 2. Então o que nós vamos fazer? Em qualquer equação, quando tem sinal de igualdade aqui, ó, quando a gente insere a mesma coisa em ambos os lados, não perca esse sinal aqui de igual, continua equilibrado. Então nós vamos o quê? Fazer o quê? Jogar aqui nos dois lados o quê? Log da base 2, ó. Então, log da base 2 aqui e log na base 2 aqui também, tá? Então, ó, continuou o equilíbrio. Usei a mesma operação, o mesmo número aí nos dois lados. Log de 2 na base 2 é igual a 1, tá? É igual a 1. E aqui também, gente, ó, esse t aqui, que é o expoente do log, segue a regrinha chamada regrinha do peteleco. A gente dá um tapa nele, ele cai lá atrás, ó. Então, log de 2 na base 2 igual a t multiplicado por log de 1,06 na base 2, tá? Então aqui, ó, quem que é log de 2 na base 2? É igual a 1, porque 2 elevado a 1 é igual a 2. Então esse é o número 1. Igual a t vezes log de 1,06 na base 2, olha lá em cima lá o que forneceu, ó, igual a 0,084. Então vezes 0,084. E agora ficou muito fácil. Esse 0,084 passa dividindo 1 dividido por 0,084 igual ao tempo, tá? Fazendo essa divisão aqui, ó, 1 dividido por 0,084, lembra que eu tenho que ter a mesma quantidade de casas decimais? Então aqui tem 3 nenhuma, aqui coloco 3 zeros aqui, fica a mesma quantidade, mato a vírgula aqui, elimino a vírgula e ficou 1000 dividido por 84. Então o 84 cabe uma vez no 100, sobram 16. Abaixo o zero aqui, despenca o zero. O 84 quase coube duas vezes também, então eu já sei que vai dar quase 12, vai dar 11,8 ou 0,9. Então aqui, ó, 1 de novo, 1 vezes 84 é 84. Para chegar em 100 falta 16, com mais 60, 76. Coloca um zero aqui, vírgula. Então aqui vai ficar 9 vezes 80 dá 720. Então 9 vezes 4 dá 36, tá? Com 720, 756 e sobra 4. Tá legal? Então vamos parar por aqui, porque esse valor é muito baixo. Então, arredondando na primeira casa aqui, ó. Eu tenho, então, o seguinte, ó. O tempo vai ser igual a 11,9. Tá? 11,9 o quê? Isso é aproximado, tá? Porque a gente não continua a conta aqui, ó. 11,9 o quê? Que tem que estar dizendo a taxa em anos, tá? Então o tempo também deve ficar em anos. Tá legal? Bacana esse exercício, né? Então tá aí. Vejam que juros compostos, além de ter caído aqui PG, que é a base de juros compostos, também tivemos que usar logaritmo, tá? Então, em alguns casos, como você viu aí, logaritmo é importante também. Tá legal? Então, forte abraço virtual e até uma próxima!